Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de usinagem em CNC. Hoje, né, dia 15 de outubro, turma do horário AB-noite, quinta-feira. Hoje nós vamos dar início a um outro processo de usinagem, tá? Que fala sobre fresagem. A fresagem, fresamento, fresa, nós vamos ver as diferenças, né, de cada uma delas em relação às terminologias. Mas o processo de fresagem nada mais é do que a obtenção de geometrias de peças que tem geralmente geometrias variadas, né? Quando você tem lá geometrias planas, entalhes, rebaixos, recortes, geralmente geometrias um pouco mais complexas, ele é desenvolvido por meio do processo de fresagem. O que diferencia do torno? Lembra que o torno era uma peça de revolução em torno, né? Por isso causa que é o nome de torno. Então era uma geometria ao redor de um eixo. Aqui não, aqui a gente trabalha geometrias assimétricas em função das ferramentas de corte. Então nós vamos falar hoje sobre o processo, dar início ao processo de fresamento, conhecendo a fresagem, tá? Antes de tirar alguns conceitos, alguns paradigmas, qual que é a diferença de fresa, fresadora e fresagem ou fresamento, né? Primeiramente, fresagem ou fresamento é o processo de usinagem, né, que consiste em remover cavaco de um material. Processo de usinagem, remoção de material. A operação de fresamento é uma das mais importantes do processo mecânico de fabricação. A operação de fresagem consta uma combinação de movimentos simultâneos da ferramenta e da peça, tá? Isso de forma simultânea, né? Ou seja, tanto a ferramenta de corte se movimenta, quanto a peça se movimenta. Isso é o processo, fresamento. O que é fresadora? Fresadora é a máquina, né? É a que realiza o movimento contínuo da ferramenta, destinada à usinagem de materiais. Remove cavacos por meio de uma ferramenta de corte chamada fresa. E fresa é a ferramenta de corte, tá? É a ferramenta cilíndrica provida de dentes cortantes, paralelos à superfície a ser usinada, né? Através do movimento combinado de rotação da ferramenta e deslocamento da peça, é possível de produzir superfícies planas ou com geometrias específicas, em função da combinação, ferramenta e movimento. Tá? Então, só para a gente entender, fresamento é o processo, fresadora é a máquina e fresa é a ferramenta de corte. Ok? Para quem não conhece uma fresadora, né, essa nossa colega aqui é uma fresadora convencional. Aqui nós temos a região da mesa dela, onde a gente apoia a peça, e aqui é onde a gente prende a ferramenta. Essa aqui, no caso, é uma fresadora universal, ela tem 2 eixos árvores, um horizontal e um vertical, e aqui são os manípulos de movimentação. Então aqui eu controlo a subida e descida da mesa, controlo também como se fosse o eixo de entrada e saída, e aqui é o transversal, tá? A base da ferramenta, o eixo árvore, né, ela fica parada, e aí aqui você tem apenas o movimento de rotação da ferramenta de corte, e os avanços, afastamentos, penetração, altura, profundidade de corte, quem gera é a mesa, ou seja, é o movimento da peça. Tá? Para vocês entenderem um pouquinho como que funciona uma fresadora, são só as formas construtivas, geometricamente distintas, tá? Nós vamos ver os tipos de fresadora. Isso aqui é a fresa, que é a ferramenta de corte. Então ela faz um movimento torsional de giro, né? E aí, conforme a peça se move sobre a ferramenta, ela vai fazendo a remoção de material. Então veja, ó, conforme ela anda, ela vai cortando. Cada ponto desse aqui que está passando é uma aresta de corte, tá? E aqui ela está removendo material na superfície, expondo uma nova superfície, ó, que é o cavaco voando, né? O cavaco saindo. Ele está removendo toda essa superfície aqui nessa profundidade de corte. Ó. Este é o processo de fresamento. Fresas são as ferramentas, podem variar de diversas geometrias, dependendo da aplicação. Tá? Então, vamos lá. Ó.
Isso aqui é a fresa. Dependendo da geometria, dimensões, diâmetros, você faz os tipos de desbaste. Ó, por exemplo, isso aqui ele está usinando toda a lateral da peça. Essa aqui ela já trabalha com penetração. Eu tenho que fazer um rasgo, um rebaixo dentro da peça. Ó. Então aqui ele está trabalhando ó, essa região, ó, removendo material. Uma combinação, né, de rotação com avanço. Aí ele fazendo um furo interno, ó. Vocês viram que ela não penetra na peça como uma broca, né? Na direção do eixo, ela entra inclinada, ela vai comendo lateralmente, ó. Aí chegou na profundidade, ela vai removendo o material a fim de expor a geometria desejada. Trocou a ferramenta. E aí você vai fazer outros tipos de desbaste, né? Em função da geometria, características de corte da ferramenta. É como ela penetra, ó, angulada, né? Ela não penetra avançando axialmente na direção do eixo, né? Tá? Esse seria o processo de fresagem, realizado por uma fresadora, por meio de uma ferramenta chamada fresa. Fresagem, só ativar aqui o ponteirinho para ajudar nós. Então vamos lá. Ó. Fresagem é um processo de usinagem feito por máquinas denominadas de fresadoras e ferramentas chamadas fresa. A fresagem, né, o processo, consiste na remoção do excesso de material da superfície da peça para que esta tenha a forma, geometria desejada. Na fresagem, né, a retirada do sobrematerial da peça é feita por uma combinação de dois movimentos. Então você tem movimentos simultâneos. Primeiro é o movimento de rotação da fresa, então a ferramenta de corte girando. E o segundo é o movimento da máquina, onde é fixada a peça a ser usinada. Então a gente tem a ferramenta girando e a peça se locomovendo sobre ela, em contato com ela. É o movimento da mesma máquina e o movimento de avanço que leva a peça a fresar, possibilitando a usinagem. O movimento de avanço pode levar a peça no movimento de giro dente da frente, movimento discordante, ou levando o mesmo sentido dente da fresa, movimento concordante. Então aqui só para vocês entenderem o que é movimento concordante e discordante, dependendo do giro, sentido de giro da sua ferramenta, você avançar contra o sentido de giro ou avançar a favor do sentido de giro, gera uma diferença no acabamento da sua peça. Como assim? Nós temos aqui ó, uma ferramenta circular, tá? Então a gente, tem aqui ó, o sentido de direção da peça e o sentido de giro da ferramenta. Quando eles andam no mesmo sentido, é concordante. Eles concordam com o sentido. Ou seja, esse tipo de fresamento, ele gera uma maior vibração, geralmente um pior acabamento superficial, porque tem uma folga. Conforme ela avança no mesmo sentido que anda, qualquer folga do equipamento, ele é expresso, ele aparece nesse tipo de corte. Quando você tem uma oposição do sentido de avanço em função do giro, ele está removendo material aqui subindo, né? Ó, esse movimento discordante um contra o outro faz com que as folgas se anulem. Consequentemente, você tem uma usinagem mais suave, mais precisa, sem vibrações, melhor acabamento. Mas cuidado, isso aqui nós estamos fazendo fresamento, né, de uma superfície. Se você tem uma ferramenta que entra por completo na peça, ela tem uma região concordante e uma região discordante. Por quê? Porque a peça avança nesse sentido e a ferramenta gira nesse sentido. Então, quando ela está, esse ponto aqui, ó, né, ele está com a sentido de corte nesse sentido. E o avanço é ao contrário, ó, ou seja, discordante. Já aqui, ó,
ele está cortando no sentido do avanço, ou seja, concordante. Ok? Se você pegar uma peça dessa, você vai ver que de um lado você tem um acabamento, aqui do outro lado você tem outro. Nitidamente você consegue ver isso, justamente por causa desse sentido de operação, que vai gerar lá um aprimoramento lá na folga, vai trazer algumas características a mais da folga. Ok? Pessoal, só lembrando que qualquer dúvida é só perguntar. Nossa aula ela é bidirecional. Nas fresadoras, o sistema de avanço da mesa é feito com uma porca, né, um parafuso, um fuso de movimentação linear. O ideal é usar o movimento discordante, né, pois a folga que surge com o tempo de desgaste da máquina não influi no deslocamento da mesa, resultado de um movimento de avanço mais uniforme e melhor acabamento. Se o movimento for concordante, né, a folga será empurrada para o dente da fresa no mesmo sentido do deslocamento da mesa. Então ela vai ter folga no sentido de movimentação. Faz com que a mesma execute movimentos irregulares, que prejudicam quem? O acabamento da peça, que pode quebrar ou não o dente da fresa, que vai gerar vibração. Tá? Dentre as máquinas operatrizes ou fresadoras, elas são classificadas de duas formas, horizontal e vertical. Isso está associado ao sentido de saída do eixo árvore. Então, o sentido horizontal, veja que ele é perpendicular à mesa. Opa, ele está alinhado com a mesa. Já o vertical, ó, ele vem de cima, ele é perpendicular à mesa. Dependendo da geometria da sua peça, você vai fazer usinagens horizontais ou verticais, tá? Por exemplo, essa é a nossa peça, essa é a nossa ferramenta, ok? Se eu trabalho minha ferramenta vindo de cima, do topo dela aqui, ó, removendo material nessa região, ela é o quê? Alinhamento vertical, né? A máquina é vertical. Se ela vem alinhada com a peça e vai trabalhar na lateral dela aqui, ó, a ferramenta ela está horizontalmente apoiada. É uma fresadora horizontal, tá? Vertical geralmente a gente chama de topo também, tá? Fresadora de topo ou fresadora horizontal. Dentro, independente, existem também as máquinas universais, tá? Que é, no nosso caso, no laboratório, a nossa é universal. Ela tem tanto o cabeçote horizontal quanto o cabeçote vertical. Independente de qual for a máquina, existem as partes componentes padrões, ou seja, nós temos aqui uma base, né, ó, dela, responsável por suportar toda a máquina. Muitas vezes funciona também como reservatório do fluido refrigerante. Como assim? Se você observar essa imagem aqui, ó, vê que tem uma aba aqui. Se eu trabalho com refrigeração, o fluido refrigerante é injetado aqui, ele cai, escorre por um processo, já uma canaleta que existe, e é depositado aqui. Aqui ele vai trocar calor, vai tirar sujeira, vai decantar sujeira, vai esfriar, e aí ele volta para o reservatório para ser bombeado novamente para o ponto de usinagem, tá? Então, quando você fala sobre geometria das fresadoras, a universal, ela tem os dois eixos. Base dela é a base lá onde responsável por suportar toda a máquina, muitas vezes funciona também como reservatório do fluido refrigerante, por causa daquelas abas. Coluna, que é a coluna, é a estrutura principal da máquina, constitui o alojamento do sistema de acionamento, bem como os motores, possui guias do barramento do movimento vertical. Então, essa parte cromada aqui, ó, onde está o ponteiro vermelho dentro da peça, é justamente a parte do barramento. É onde a peça ela faz o alinhamento na movimentação vertical dela, ok? Eixo principal, né? É um dos órgãos essenciais da máquina, pois ele suporta a ferramenta e lhe dá movimento. Esse eixo recebe o movimento através de caixa variadora de velocidade. Então, o eixo principal, o eixo árvore, aqui no caso são dois, tá? Eu tenho um transversal, né? Um de topo e um horizontal. Esses dois eixos estão ligados às caixas variadoras de velocidade, ao motor elétrico, lá que a gente vai combinar os parâmetros para variar a rotação, consequentemente, fazer a usinagem. Mesa, né, ó, é o órgão que sustenta a peça, que será usinada, diretamente montada sobre ela por meio de acessórios de fixação, como uma morsa, uma cantoneira, diversos outros elementos, calças reguláveis, divisor.
A ferramenta pela qual a mesa tem a ranhura destinada a alojar o parafuso de fixação. Então, dependendo aqui da mesa, você tem uma geometria específica para prender a sua peça, prender outros suportes e outros elementos. Ok? Carro transversal, esse aqui de baixo, ó, que ele entra e sai, como se estivesse entrando e saindo da máquina. Né? É uma estrutura de ferro fundido, de forma retangular, cuja parte superior se desliza, né, e gira na mesmo plano horizontal. A base inferior, por meio de guias do carro transversal, está apoiada ao suporte da mesa, sobre qual desliza no meio do fuso e de porca, ou seja, fuso de movimentação linear, podendo ser acionado manualmente ou de forma automática através da caixa de avanço. Então aqui nós temos alavancas, né, ó, manípulos, que a gente incrementa a medida, ou posso fazer avanço automático. Caso eu faça um avanço automático, eu tenho que só lembrar de desligar, acionar e desacionar. Mas geralmente... Desculpa, pessoal, a máscara atrapalha um pouco. Geralmente, esse movimento ele pode ser sensitivo também, ou seja, manual, né? O operador faz manualmente lá o movimento. Suporte da mesa é o órgão que sustenta a mesa e seus mecanismos de acionamento. Essa caixa aqui, ó, né? Dentro dela também tem a caixa de velocidades principal, tá? É uma peça de ferro fundido que desliza verticalmente no corpo da máquina através de guias e parafusos telescópicos para fixação. Então ela está ligada aqui nas guias, ó, essa parte de trás. Caixa variadora de velocidade do eixo principal é formada normalmente por várias engrenagens que podem acoplar diferentes relações de transmissão, podem transmitir a grande velocidade do eixo principal. Então aqui nós temos uma caixa variadora de velocidade. Na verdade, essa máquina tem dois motores. Ela tem um que mexe, movimenta o eixo árvore, tem outro motor aqui, ó, que mexe só a questão de movimentação da mesa. Caixa variadora de velocidades de avanço, que é essa aqui da mesa, ó. O mecanismo de acionamento da mesa é responsável pelo avanço de corte, pode ser acionado por caixa de engrenagens ou motor elétrico com variador de velocidade. Tipos de fresadora, né? Dependendo da aplicação, dependendo do ambiente onde você vai estar ou a peça que você vai usinar. Boa noite aí ao Alberto, chegou agora, tranquilo. Dependendo da peça que você vai usinar, existem ferramentas fresadoras que vão ter um melhor funcionamento do que outras, né? Ela vai ter lá uns graus de liberdade, posicionamento da ferramenta, manípulos para você movimentar a peça de uma forma mais facilmente amigável. E assim você terá a obtenção da sua peça de forma mais eficiente. Dentre as fresadoras, fresadora horizontal, eixo árvore paralelo à mesa. Então veja que aqui, ó, é o eixo árvore dela, olha o eixo árvore, tá? Então ele está paralelo à mesa, tá? Geralmente a ferramenta está presa nesse eixo que pode estar apoiado no contraponta, então aqui o eixo está apoiado na contraponta, aqui ele está preso direto lá no cabeçote, e aí ele faz função do movimento de avanço aqui, ó, e subida e descida, eu consigo abranger qualquer região dentro desse plano, tá? Então aqui nós temos apenas uma representação esquemática, né? E aqui dois modelos. Aqui não que ela seja uma CNC, mas ela já tem alguns avanços automáticos, ela tem a motorização, um painel. Aqui ela já também tem um motor aqui, pode ser automático, mas provavelmente ela é totalmente manual, tá? Essa aqui é a fresadora que nós temos dentro da nossa aula, que nós vamos utilizar para a nossa aula. Então veja aqui, está um pouquinho suja, mas nós temos aqui a parte do reservatório de fluido, que ele pode ser bombeado aqui para essa mangueira para ser reutilizado. Ela aqui está montada de forma horizontal, né, ó. Então tem aqui o eixo árvore saindo, tem um apoio aqui. Isso aqui é justamente para a gente poder trabalhar a confecção de engrenagens. A gente vai aprender isso mais para frente, nós vamos fazer algumas engrenagens aqui. E aqui a gente tem a caixa de variador de velocidade, né? Não é da principal da árvore fica do outro lado aqui. E esse aqui vai controlar toda a movimentação da caixa, da mesa ali, né? Junto com seus mecanismos. Fresadora vertical. O eixo árvore é perpendicular à mesa. Então veja que ele vem de cima, né? Ele vem do topo, tá?
Então, mesma coisa, tem a representação esquemática aqui, tem aqui as máquinas fresadoras puramente vertical, tá? Então, aqui ela só trabalha dessa forma. Você pode fazer angulações aqui no cabeçote da ferramenta, mas nunca vai deixar ele alinhados com a mesa, transversalmente ali na mesa, tá? Aqui é só a flange, ó, que pega ali o fluido do refrigerante e rebombeia ele para utilização. Aqui é a nossa outra fresadora vertical, do lado da fresadora horizontal. As nossas fresadoras são universais aqui. Por que universal? Porque eu consigo trabalhar tanto vertical quanto transversal, né? Horizontal ou vertical, desculpa. Só basta eu mudar os acessórios aqui de fixação. Então, se você observar essa aqui, ó, você vai ver que a carcaça, a base de movimentação e até mesmo aqui o suporte, né, do eixo, ele pode ser variado nesse sistema onde você vai colocar um cabeçote que vai fazer o transversal. Então, esse modelo que nós temos aqui na nossa disciplina, nossa sala de aula, ela é a universal, porque eu posso puxar ele aqui para frente, fazer a montagem aqui, ó, do eixo, como eu posso deixar ela afastado e só o cabeçote para trabalhar de forma vertical, tá? Então, você pode variar lá a sua máquina conforme a sua aplicação. Só um minuto, pessoal. Só um minuto. Pronto, vamos lá. Nardi. Oi, pois não, Alberto. Pronto, no caso, a AV1, o senhor vai passar alguma atividade, alguma coisa assim? Não entendi ainda em que relação a V1. Não, sobre a avaliação, como é que o senhor vai avaliar? Nós fizemos ali... Só um instante aqui, pessoal, que deu um travado aqui na minha tela, ó. Porque eu estou trabalhando só com uma tela hoje e acabou travando aqui. Nós fizemos uma atividade lá já dentro do inicial, nós fizemos a parte da furação, vocês me entregaram aquele roteiro da furação. Nós temos uma pecinha que eu coloquei para vocês programarem lá ela, programarem não, fazerem o plano de manutenção, ela passada, plano de usinagem, desculpa, da peça, em função da usinagem que vai ser feita, que vai ser a nossa próxima aula prática, terça-feira, né? Que nós vamos fazer um puxador lá. Então vai ter a parte cônica, vai ter furação, vai ter os rebaixos, recartilhado, vai ser um pininho certinho. Tem o projeto certinho dele lá. E aí tem algumas outras atividades que a gente vai desenvolvendo dentro da disciplina. Teve uma outra, se eu não me engano, que a gente colocou dentro do AVA. Eu não estou com o AVA aberto aqui nesse computador. Vou abrir no outro. Mas lá a gente tem também outra atividade que foi feita. Não teve mais uma? Foi a do torno mesmo, né? Que é para fazer sangria, para fazer recartilhado. Tem um roteiro da prática. Também. Pronto. Mas nós vamos fazendo umas atividades aí pré-contemplando a nota. Fiquem tranquilos. Pois é, porque eu tô com medo de me perder nesses Perde exercícios, não. porque são 16 folhas, se não me engano, são 16 folhas. A última lá que o senhor passou, aí eu Você não fala sei do como é roteiro da que... prática, né? É, isso. Mas o senhor está Entendi. passando outras atividades, eu estou olhando o site aqui e não vi. Não, a gente fez essas duas e colocou uma aula passada, que foi a do planejamento. Eu não estou com a aba aberto aqui agora. Eu abri ele em outro computador. Aí esse do planejamento é para entregar. Sim, a gente vai executar ele terça-feira. Terça, pronto. Ele tá como entrega aí, não tá? Tem que olhar aí no AVA. Porque eu estou aqui É para entregar na terça, é? Deixa eu só olhar aqui. Ô, professor, dê uma olhadinha, porque eu tô 3G aqui, a fibra aqui tá rompida, o caminhão derrubou, foi tudo aqui. Entendi. Tô abrindo outro computador aqui do meu lado, só um minuto, peraí. Tinha um que era para hoje, acho que não sei se era o roteiro ou era o planejamento, acho que era o roteiro. Você tinha até me falado. Ó, atividade avaliativa de usinagem, tá na terça-feira, ó.
torneamento. Deixa eu só ver aqui. Ó, desenvolver o plano, só um minuto. Desenvolver o plano de usinagem, né, no Word e no Excel, você ia fazer lá o planejamento das etapas de sequência de usinagem e os cálculos necessários para a mesma. Aí tem os parâmetros de velocidade e profundidade de corte e o elemento... Deixa eu abrir aqui, espera aí. Mais fácil. Apareceu o AVA aí para vocês? O meu? Apareceu. Pronto. Então vamos lá em usinagem. Aqui é de terça-feira, tá aqui, ó. Turma de terça-feira. Plano de usinagem, te explicou a aula, que é só teoria, ó. Processos, o plano, torneamento, plano de usinagem. Vamos na quinta aqui. Fica sem ar, meu, falar direto com... Ó, a fresagem é o que a gente está falando hoje, ó, atividade avaliativa de usinagem e torneamento. Ó, desenvolva o plano de usinagem, vamos abrir ele aqui. Desenvolver o plano de usinagem da peça, né, ou de Excel, detalhando as etapas de sequência e os cálculos para a usinagem da mesma. Entregar a atividade que dará confecção à mesma na próxima aula prática. Então aqui, ó... Tá para entregar hoje, ó. Tá como entregar hoje, ó. Tecnicamente falta 4 horas e 13 minutos, ó. Se a gente abrir ela aqui, ó, tem o desenho técnico dela, tá? E aí tem os parâmetros aqui embaixo, só um instante. Aí então aqui você vai fazer o planejamento lá, pensando que, só um minuto. Que ela é uma peça cilíndrica, né, ó. Você vai fazer o torneamento, vai fazer o faceamento aqui, ó, para colocar nas medidas. Aí tem uma região que fixa ela, você vai fazer os 2 rebaixos aqui, os 2 rasgos, vai fazer o oblíquo, né, que é o torneamento inclinado, tem a parte de recartilhado, e tem um furo central aqui, ó. Esse furo, a gente vai fazer uma rosca interna lá depois da aula, para colocar um parafuso M5. É um puxador, efetivamente, de imóvel, né? Tentei tirar um aqui agora, não consegui. E aí aqui tem, ó, desenvolva o plano de usinagem desta peça, detalhando as etapas e sequência da usinagem e cálculos necessárias para a usinagem da mesma. Entregar a atividade que dará... A entrega da atividade se dará após a confecção da mesma na próxima aula prática. Então aqui, ó, vou aumentar o prazo de vocês, tá? A entrega da atividade se dará após a confecção da peça. Então vou aumentar o prazo aqui para a próxima terça. Então até a aula que vem vocês já trazem ela para mim. Eu edito ela aqui rapidinho. Tá ótimo. Quer dizer que terça-feira já... Nós vamos executar essa peça. Já aplicação desses cálculos aí, né? Exatamente. Vai calcular a rotação, vai calcular todos esses parâmetros. Dia 20, ó, dia 20. Até o fim da meia-noite do dia 20 aí, ó. Tá? Então, se eu abrir ela aqui de novo... Ó, falta mais 5 dias aí, hein? 4 horas. Então, tem essa atividade aqui já para a gente gerar a pecinha. A gente vai gerando os documentos, as notas, entendeu? Tá certo. Então, vamos continuar falando aqui da fresadora. Fresadora vertical, que a gente mostrou aí, né? Ó, a montagem dela. Se vocês observarem o corpo dela, ela é a mesma máquina, que só muda esse cabeçote. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Porque a gente está começando a falar de fresadora hoje. Que terça-feira a gente vai para a prática, vai fazer a pecinha no torneamento, a gente já vai mostrar para vocês essa máquina lá, para a gente depois discutir outros parâmetros. Fresadora universal, que é justamente a nossa, né? Ó, ela possui 2 eixos árvores, um horizontal e outro vertical. Então você tem tanto aqui, ó, o horizontal, aí você muda o cabeçote, ó, uma do lado da outra, para ela se tornar transversal, né? Horizontal e vertical. Vertical de topo, né, que a gente fala. E aí você trabalha em função dessa geometria. Aqui você tem a parte de controle, de avanços, né? Motorização, sentido concordante e discordante, lá, e movimentação de alturas da mesa.
Tipos de fresadora. Existem outros tipos, né? Que tornam como modelo. Só um minuto, vou baixar aqui meu mouse. As fresadoras verticais e horizontais, mas que funcionam de modo diferente. Por exemplo, ó, a fresadora copiadora, tá? Trabalha em uma mesma mesa 2 cabeçotes. Então você tem aqui, ó, 2 cabeçotes, tá? O cabeçote apalpador e o de usinagem. Então um entra em contato com a peça modelo, o outro trabalha com a ferramenta de corte. Então eu tenho 2 peças paralelas, um é o blank, a peça bruta, e aqui eu tenho a peça que eu quero a superfície. Por exemplo, se eu precisar fazer a superfície desse mouse, né? Ó, nós temos um mouse aqui que eu tenho uma superfície extremamente... uma curvatura não muito convencional. Eu consigo replicar essa cobertura? Consigo, na fresadora copiadora. Porque eu vou ter a superfície aqui, do apalpador, onde ele vai passar, e eu vou ter aqui a ferramenta do outro lado. Então, conforme eu passo ela sobre esse modelo, ele vai fazer essa mesma geometria do outro lado, ou seja, ela fresa copiando, né? Então tem uma geometria. Aí tem várias variações, por exemplo, se eu for fazer poucas peças, geralmente esse molde ele pode ser de resina, pode ser de cera. Se são muitas peças, aí não, para não perder geometria nem desgaste, ela é metálica, muitas vezes de alumínio, né, de aço, madeira, já vi muito de madeira também, o pessoal fazer. Então, dependendo da geometria lá, você faz a copiadora, tá? Um exemplo muito interessante dessa, de copiadora, é a fresadora do chaveiro. Quando você manda copiar uma chave, é uma fresa, tá? Logicamente, ela tem uma outra geometria construtiva, ela é bem menorzinha, bem mais simples de bancada, que você prende a chave original de um lado, prende a outra do outro lado, que é maciça, e você faz a cópia dela, passando ela lá sobre essa saliência da chave, que copia do outro lado. Ali é uma fresadora copiadora, tá? Que ele vai fazer a cópia da sua chave. Olha aqui, ó, um exemplo. Então aqui a gente tem o modelo, o apalpador, e aí conforme a gente move lá, esse aqui se move igual. E aí ele vai fazendo o contorno da geometria, em função da outra peça. Aqui é bem interessante, como é uma peça de madeira, o operador que está encostando ela ali, deslizando ela, né? Eu já vi algumas que a peça era metálica e o apalpador ele era magnético. Então ele colava na superfície, ia andando colado na peça. Então ele tinha uma motorização que ele andava sozinho lá fazendo o contorno. Tá? Essa é a fresadora copiadora. Nós temos as fresadoras pantográficas, tá? Ou pantógrafo, né? Particularmente uma dessas eu nunca vi presencial, tá? Só em literatura. Ela é um pouco mais antiga. Também permite a cópia de um modelo, mas ao contrário da fresadora copiadora, a transmissão do movimento é coordenada manualmente pelo operador, o que torna possível trabalhar detalhes como canais pequenos raios, que não são mais difíceis de serem obtidos de uma fresadora copiadora. Então a pantográfica ela é como se fosse um trabalho mais minucioso. Ela é menor porte, você pode ver aqui os braços, tá? Mas é a mesma ideia. Você tem um braço de um lado, outro do outro, e você vai copiando. Eu coloquei um vídeo aqui, ó. Tá vendo que tem um furo nessa peça? Ele vai usar esse furo como guia para a ferramenta do lado fazer um furo igual. Então, ó, conforme ele baixa lá, ó, que na verdade a guia dela está do outro lado, ele vai mostrar ainda. Ó, ele arrasta para o lado, ó. Quero que ele mostre o modelo do outro lado. Aqui ele já fez o furo. Ele fez uma primeira profundidade, ó, segunda profundidade. Olha lá, cortou a peça. Então, geralmente são para acabamentos mais delicados. Isso ele está seguindo uma geometria, uma guia. Ele não mostrou, ela está aqui do outro lado. Ó. Aqui, ó.
o modelo que ele está seguindo ali atrás, ó. Aqui é o apalpador, ó. Essa é a geometria que ele está seguindo para refazer este furo, tá? Temos as fresadoras a comando numérico, né? Comando numérico centralizado, não tem manípulos nem alavancas, mas possui uma tela e um painel repleto de teclas e botões. É controlada por um sistema automático que induz o movimento de coordenadas a serem interferenciados sem interferência do operador, desculpa, né? Então você faz a programação do código, né, de coordenadas, posicionamentos, e ela executa a movimentação. Essa aqui é uma Discovery 12500, né, 1250, a nossa é uma D800, tá? Mas é a mesma linha de raciocínio. Sobre CNC a gente vai falar mais para frente, nós vamos falar ainda sobre fresadoras convencionais. E aí quando você fala, por exemplo, essa aqui é a CNC que nós temos no laboratório, a D800. Então essa movimentação toda é em função de programação. Se tiver meio pulsado o vídeo, pessoal, depois eu coloquei o link aqui, ó, tá disponível já lá para vocês acessarem pelo YouTube mesmo, dá para assistir. Aí é a HM dela, né, ó, tem um display lá. Então ela faz furação, ela faz desbaste, ela não faz torneamento, mas ela faz superfície cilíndrica, tá? Troca automática da ferramenta, ó. Ok? A diferença é só na questão da operacionalidade. Na manual, sensitiva, nós que vamos operar os manípulos de avanço, existe o engrenamento para avanço automático, mas as coordenadas, as medidas nós que vamos inserindo. Já na CNC, a gente programa anteriormente para ela executar. Aqui, se eu não me engano, olha aí, eu coloquei essa aulazinha do Telecurso 2000, ela é muito bacana. Depois eu coloquei o link aqui para vocês assistirem. São 13 minutos aí de aula. Dentro desses processos de fabricação, ele fala do fresamento. É bem interessante que eles mostram muito detalhes de máquinas, características, montagem. Eu achei interessante colocar porque pela flexibilidade que ele mostra. Tá? Então depois vocês assistem com calma lá. Ele mostra os processos, fresamento de topo, fresamento horizontal, movimentação de avanço, né, o disco graduado, a precisão dela, 0.02, no caso dessa máquina aqui, a ferramenta avançando da forma concordante e discordante, ele mostra aí na prática o que acontece, tá? Questão da folga aí, ele fala, né, ó, quando é concordante, quando é discordante, ó. Fala dos tipos de ferramenta, a gente não vai falar disso agora, mas aí ele fala aqui dos tipos de corte em função da geometria da ferramenta. Então, ó, por exemplo, ferramenta de corte de canais, superfícies planas, né, ó. Então, dependendo da geometria da sua ferramenta, em função da montagem, né, você consegue fazer geometrias aleatórias. Abertura de rasgo, abertura de canal, ó, perfiladeira, dente de engrenagem, ó. Então, por exemplo, quando a gente for usinar a engrenagem, vai ser por meio de uma fresadora que nós vamos fazer. Aquelas barramentos, né, ó, que tem geometria trapezoidal, prismático. Esse aqui é cônico, a gente chama rabo de andorinha, né, ó, que ele tem uma inclinação. Rasgo de chaveta, ó. Ranhuras retas, perfil T, aquele perfil lá da fresadora, ó, que a gente fixa a peça, que entra o parafuso aqui, né, e a gente aperta em cima. Essa ranhura aqui, ela é feita por meio de uma ferramenta com geometria T, né, ó, como ele mostrou aqui, ó. Ó, perfil T. Ele passa aqui abrindo este canal. Então, todas essas geometrias, dentes postiços é aquele que tem os insertos, né? Geralmente trabalham alta taxa de remoção de material.
Dependendo da geometria da sua ferramenta e aplicação, você consegue diversas formas. Aí são ferramentas, ó. Cada uma delas tem sua característica. O fresamento ele pode ser feito com sistema de refrigeração ou não, tá? Isso é relativo também. E é bem legal vocês olharem depois da que eles vão explicando, aí já é a revisão. Mas o que eu queria que vocês entendessem? São só as características das fresadoras. Então entendam que não é uma peça em torneamento, eu não prendo a peça no eixo árvore. O eixo árvore eu prendo a ferramenta de corte, a peça está presa à mesa, e aí eu faço a combinação de movimentos, de rotação da ferramenta e os avanços da peça, gerando assim as superfícies desejadas. Então uma peça quadrada, por exemplo, você vai trabalhar aí o faceamento ela nas 4 faces, ou nas 6, abrir um rasgo, consequentemente você chega na geometria desejada. Ok? Deu para entender mais ou menos, pessoal? Sobre fresadora? Professor, no caso aí são 3 eixos, X, Y e Z, né? Isso, sim. Já trabalha com 3 coordenadas. E, na verdade, a gente tem mais um 4º grau de liberdade, tá? Que é o giro da ferramenta. Mas a gente não considera ele, entendeu? Uhum. Tecnicamente você tem 4 graus de liberdade, mas as coordenadas que a gente trabalha seria a mesa XY, na verdade é o XZ e o Y é a profundidade, tá? A altura. Essas são as coordenadas corretas que a gente trabalha. Geralmente aqui, ó, você avançando no sentido do eixo é o X, perpendicular ao eixo é o Z, na altura aqui é o Y. Essas são as coordenadas que a gente trabalha. Professor, se essa ferramenta, no caso, ela sendo vertical, Certo? se o eixo árvore conseguir um ângulo de 45, eu já tenho mais um outro grau de liberdade. Consegue. Se você olhar esse cabeçote aqui, depois a gente vai ver lá, eu consigo girar ele aqui, ó. Ele tem disponibilidade. Ou geralmente a mesa também, tá? A mesa geralmente ela trabalha no plano, aqui você consegue girar ela. E o cabeçote eu consigo inclinar ele também. O que limita uma fresadora, assim, não tem, é o uso da ferramenta, entendeu? Fresagem. Opa. Porque lá na empresa tem uma fresa, e eu perguntei, rapaz, não faz engrenagem não? Ele disse, rapaz, não, tem que comprar um kit. Eu acho que o que ele chama de kit é o disco divisor. Esse cabeçote, né? Esse não, cabeçote que no caso... É o disco divisor, lá no caso. Esse kit que ele fala. Eu vou te mostrar aqui o que é. Então aqui, ó, por exemplo, deixa eu só... Aqui são todas as fresagens de topo, ó, né? Vertical. Fresagem horizontal. Mas ela é vertical, Lunardi, lá. Então ela teria que, primeiro, saber se a máquina é universal, para poder... segundo, cadê o cabeçote para transformá-la em horizontal, né? Isso. E depois, acho que é as ferramentas que faltam ainda. Ó, falta o disco divisor, mas, ó, fresamento. Só um minuto. Fresamento de engrenagem. Vou te mostrar a montagem aqui, ó. Deixa eu achar uma montagem mais familiarizada aqui. Talvez essa aqui dê para entender. Vamos ver aqui. Como é que eu estou procurando? Aqui vai entender. Dentro da máquina, lá, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, ela horizontalmente, a ferramenta de corte, e aqui tá a engrenagem, tá? Eu preciso desse aparelho, ele chama disco divisor, que é esse aqui, ó. O disco divisor, a gente vai aprender sobre ele, é onde eu faço os cálculos de implemento do grau, do passo, né? Então, por exemplo, com um disco divisor, eu consigo fazer uma divisão de qualquer número em torno de uma revolução, tá? Ele é um aparelho específico para isso. Aqui é a ferramenta de corte, o eixo horizontal, e aqui a engrenagem. Então, conforme a engrenagem, ou a fresa passa ali cortando, ela gera o dente da engrenagem. Quando ele fala lá que ele precisa do kit, na verdade o kit é esse aqui, ó. É o disco divisor.
É esse aparelhinho aqui, ó. Que a gente até abriu um móvel lá para ver um outro dia, que até vocês me perguntaram o que era essa placa toda furada, né? Aqui é a calculadora dele. Aqui nesses furos que a gente faz a combinação de posicionamento dos dentes da engrenagem para fazer qualquer tipo de engrenagem. Essa é a lógica, entendeu? Quando ele fala do kit, é o disco divisor, é esse aparelho aqui, ó. Esse aqui é justamente o que a gente tem aqui. Mas se a gente vai fazer engrenagem mais para frente, a gente vai fazer peças ainda num padrão convencional, né? Quadrada, com rebaixos. Depois nós vamos passar para a engrenagem. Tranquilo? Por exemplo, o disco divisor permite você usinar, ó, um quadrado na fresadora. Entendeu? Já com todos os parâmetros, divisão certa, um sextavado, um de 5 lados, um pentágono, né? Ou de 7 lados, hexágono, né? Hexa é 5. Enfim, quantos lados você quiser, você consegue fazer por meio do disco divisor, entendeu? Então você faz os cálculos lá com ele, a gente faz os cálculos e vê os parâmetros inseridos aqui para ele fazer a divisão. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver se a gente vai ter um aqui fácil. Os vídeos são muito grandes que falam dele. O pessoal vai incrementar muito aí para... Eles vão ensinar os cálculos. O disco divisor também, você tem ele de base, né, de mesa. Mas nada mais era que isso aqui, ó. Vamos lá. Caiu no telecurso aí de novo. Ó, conforme você incrementa esse aqui, ele dá um passe ali, ó. Um passe para o outro, ó. Aqui ele está mexendo na mesa, ó, para você abrir a engrenagem. Só um minuto. Ó. Disco divisor, ó. Conforme você incrementa, você faz um corte. Ó, fez o primeiro dente. Eu vou lá, faço o incremento aqui no disco divisor, né, nos furos, ó. Aí, em função do cálculo, ele faz o passo. Aí eu vou abrindo dente por dente. Conforme ele vai girando, eu vou abrindo os dentes. Aqui ele fala mais de cálculo. Aqui é mais de fresa. Não, mas tranquilo. Sobre fresadora, deu para entender aí a nossa lógica de hoje? Terça-feira, nós vamos lá para o laboratório, aí eu vou apresentar a máquina para vocês, a gente vai ver aqui como mudar a velocidade dela, né? O controle de velocidade, os controles de avanço, as movimentações, os graus de liberdade, como incrementar as montagens distintas, né? Esses aparelhos. O disco divisor a gente vai falar mais para frente, mas outros implementos que ele tem. Tranquilo? Beleza. Alguma dúvida aí mais específica ou não? Tranquilo. Pessoal, usem o tempo aí com criatividade, façam a atividade lá que a gente já tinha proposto dentro do AVA. Nós precisamos dela lá calculada e feita para a gente poder fazer a nossa atividade terça-feira, ok? Então, terça-feira a gente se encontra no laboratório, beleza? Eu tenho que estar com ela impressa, né? Pode fazer os cálculos aí, eu trago ela impressa para vocês. Mas se trouxer, não tem problema. Mas interessante é você trazer as contas lá para você saber as velocidades, né? O RPM, dá para calcular o tempo. Mas o roteiro também que eu tenho que te entregar, porque eu faltei a aula. Ah, sim, sim. Também tem que ser impresso, né? Isso. Beleza. Aí sim. Tranquilo? Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, beleza? Beleza. Pessoal, agradeço a atenção de todos, nos encontramos terça-feira. Bom fim de semana e qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu também. Boa noite. Valeu, pessoal, boa noite. Boa noite.